Olá, bem-vindo à História da Igreja 1. História da Igreja 1 é a história da Igreja Antiga, e a história da Igreja Antiga cobre os primeiros 500 anos da vida da Igreja. Antes de entrar no conteúdo da disciplina propriamente dito, gostaria de destacar duas coisas importantes. A primeira é no que consiste a história da Igreja. O cristianismo surgiu como uma seita judaica. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, os primeiros seguidores de Jesus, em geral, judeus. As escrituras a que Jesus e os apóstolos faziam referências eram as escrituras dos judeus. Portanto, o cristianismo iniciou-se e, por um bom tempo, continuou como uma seita judaica. Segundo boa parte dos historiadores, foi só pelo ano 50 e entre o ano 50 e 70 que o cristianismo se emancipou do judaísmo. O Concílio de Jerusalém, em que Paulo, de certo modo, teve uma negociação com Pedro e alguns dos apóstolos e disse: cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra, e depois a revolta judaica que acabou resultando na expulsão dos judeus da Palestina. A partir desse momento, o cristianismo se tornou uma religião gentia, por volta de 50 a 70 do primeiro século. É interessante que, tendo iniciado como uma seita judaica, com uns poucos membros, em geral não muito bem preparados do ponto de vista intelectual, o cristianismo seja hoje, 2000 anos depois, a maior religião do mundo, com 2,2 bilhões de adeptos. Cerca de 1/3 do mundo, do ponto de vista religioso, é cristão. Atrás do cristianismo vem o islamismo, com 1,6 bilhão, e, surpreendentemente, em terceiro lugar, o grupo dos que não têm religião, os ateus, céticos, etc. Como é que isso se deu? Como é que se deu essa evolução? Uma outra coisa surpreendente é que o cristianismo não é hoje uma religião unificada. Ele existe em 3 blocos. Por 1000 anos, mais ou menos, até o ano 1054, a igreja cristã foi unificada. Mas em 1054 ela se dividiu em 2. Uma igreja ocidental, que falava latim e tinha sede em Roma, e uma igreja oriental que falava grego e tinha sede em Constantinopla, hoje Istambul. A igreja ocidental, a igreja que tinha sede em Roma, se dividiu novamente em 1517 com a Reforma Protestante. Surgiu aí o bloco das igrejas protestantes, evangélicas, etc. Então, hoje nós temos 3 grandes blocos no cristianismo: a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e o conjunto das igrejas protestantes. O fato de o cristianismo, o protestantismo ter surgido apenas no século XVI, 1517, não significa que ele não tenha raízes no cristianismo primitivo, no cristianismo bíblico, no cristianismo apostólico. Na verdade, todos os 3 grupos reivindicam raízes no período apostólico. Por isso, a história da Igreja Antiga, que cobre os primeiros 500 anos do cristianismo, é, ao mesmo tempo, história tanto da Igreja Católica, como da Ortodoxa, como das igrejas protestantes. A história da igreja também é muito diversificada. Ela abrange a evolução e o desenvolvimento da estrutura e da organização da igreja, do culto, da liturgia, dos sacramentos, das doutrinas, das crenças, da conduta privada e pública dos seus membros e da relação da instituição com a sociedade em geral e com o governo. A segunda grande coisa que eu gostaria de destacar é a seguinte: por que nós devemos estudar história da igreja? A razão é simples e curta. Porque a nossa identidade pessoal, em primeiro lugar, tem que ver com nossas memórias, com as coisas que nós somos capazes de lembrar acerca de nós mesmos, com as histórias que somos capazes de contar acerca de nossa vida como crianças, como adolescentes, como adultos, onde estudamos, o que fizemos, onde moramos. As nossas memórias têm, portanto, relação com a nossa história de vida pessoal. Se nós, de repente, perdermos nossa memória, ou se nós não conhecermos por alguma razão a nossa história, nós
teremos uma identidade muito difusa. Isso acontece também com nações. O Brasil celebra suas memórias para manter a sua identidade nacional. E acontece na religião. Nós somos cristãos, dentro do cristianismo somos, a maior parte de nós, protestantes, dentro do protestantismo temos uma denominação, podemos ser batistas, metodistas, pentecostais ou presbiterianos. Se presbiterianos, podemos ser presbiterianos independentes ou presbiterianos mais tradicionais ou presbiterianos conservadores ou fundamentalistas, etc. É preciso conhecer a razão de ser dessas diferenças para que nós possamos explicar convincentemente por que nós somos o que somos, seja no plano pessoal, seja no plano nacional, seja no plano religioso. Muito obrigado e até o primeiro módulo.